Esta é a leitura da tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. O Governante da Morte. Parte 1. Não havia vestígio da intensa batalha que ocorrera anteriormente nas planícies. A luz do sol poente cobria o sangue que manchava a grama e o fedor de sangue era avivado pelo vento. Havia duas figuras nas planícies que originalmente não estavam lá. Nigun da Unidade de Operações Especiais da Teocracia Slane, a escritura da luz solar, olhou para eles com perturbação em seus olhos. Um deles estava vestido como um Magic Caster arcano. O ser usava uma máscara de aparência maligna para esconder seu rosto e um par de manoplas de ferro em suas mãos. Ele usava um manto preto de aparência cara, sugerindo que ele era uma pessoa de algum status. O outro ser estava vestido com um conjunto de armadura de placas na cor preta. Parecia muito impressionante, e certamente era algum tipo de obra-prima imbuída com magia. Um rápido olhar foi o suficiente para dizer que era um item mágico de ponta. O cerco Agazef e seus homens desapareceram sem deixar vestígios. Em seu lugar estavam esses dois indivíduos misteriosos. Parecia ser algum tipo de magia de teletransporte, mas ele não tinha ideia de que tipo de magia havia sido utilizada aqui. Ele tinha que ter cuidado com o misterioso Magic Caster. Nigun chamou os anjos de volta, ordenando-os a formar um perímetro defensivo ao seu lado. Seu olhar assíduo estudou seus movimentos, e então o Magic Caster se adiantou. Prazer em conhecê-los, senhores da Teocracia Slane. Eu sou Ainz ou Algon. Ficaria feliz se pudessem me chamar de Ainz. Ele estava a alguma distância deles, mas o vento carregava sua voz claramente. Nigun não respondeu, e assim o misterioso homem chamado Ainz continuou. A pessoa atrás de mim se chama Albedo. Eu gostaria de fazer um acordo com os senhores. Posso ter um momento do seu tempo? Nigun tentou atribuir algum significado ao nome Ainz ou Algon, mas não adiantou. Poderia ser um apelido. Talvez tentar coletar alguma informação dele seria mais produtivo. Com isso, Nigun levantou o queixo, indicando que Ainz deveria continuar. Maravilhoso. Obrigado cederem seu tempo. Então, eu gostaria de começar por esclarecer uma coisa para vocês, senhores. Isso é, não há como me derrotar. Ele podia ouvir a absoluta confiança nessa declaração. Isso não era blefe ou orgulho. Isso era algo que o homem Ainz ou Algon acreditava do fundo do coração. Nigun franziu as sobrancelhas. Na Teocracia Slane, ninguém se atreveria a falar dessa maneira aos seus superiores. A ignorância é verdadeiramente deplorável. Você pagará o preço por sua tolice. Realmente. Acha mesmo que isso vai acontecer? Eu observei sua batalha mais cedo, então minha presença aqui indica que estou confiante da vitória. Afinal, se eu não tivesse certeza de que poderia derrotá-los, não seria mais sensato ter deixado aqueles homens morrerem? Ele tinha razão. Um Magic Caster arcano seria mais adequado para os diferentes tipos de confrontos. Arcanistas, conjuradores e Magic Casters só poderiam usar armaduras leves, então eles iriam querer evitar combates corpo a corpo, usando Fali para lançar repetidamente Fireballs e outras magias ao longe. No entanto, Ainz escolheu enfrentá-los de frente. Ele deve ter um truque na manga. Após um período de silêncio, Ainz falou novamente. Eu tenho uma pergunta e espero que possa entender. Os anjos que trouxe devem ter sido convocados por magia de terceiro nível. Estou certo? Ele estava afirmando o óbvio. Ainz continuou, ignorando solenemente a expressão intrigada de Nigun. Os monstros que vocês convocaram são semelhantes aos de Yggdrasil, então fiquei curioso para saber se os nomes eram os mesmos. Muitos dos monstros de Yggdrasil foram derivados da mitologia. Monstros como anjos ou demônios não deveriam ser exceção.
Dizem que anjos e demônios são mais comumente associados ao cristianismo, mas parece bastante antinatural que algo chamado arcanjel existindo em um mundo sem o cristianismo. Isso significaria que alguém como eu deve existir neste mundo. Nigun não tinha ideia do que Ainz estava falando e sua ira estava aumentando. Ele perguntou: já tive o bastante da sua tagarelice egocêntrica. Agora me diga, onde está o Stronov? Eu o teletransportei para o vilarejo. O quê? Nigun não esperava que Ainz respondesse. Ele pensou em quais motivos Ainz teria para dizer isso e respondeu: quanta tolice! Mesmo se você disser uma mentira como essa, uma rápida busca no vilarejo vai. Isso não é mentira. Eu simplesmente respondi sua pergunta. Bem, há outra razão para eu responder sua pergunta. Será que deseja implorar por misericórdia? Se você nos ajudar a economizar algum tempo, eu posso considerar isso. Não, não e não. Bem, a verdade é que eu ouvi sua conversa com o capitão guerreiro. Você gosta de bancar o durão. O tom de Ainz mudou de repente, e ele continuou falando enquanto olhava para Nigun que estava com ares de zombaria. E pensar que ousaria massacrar os aldeões que eu, Ainz ou Algon, dediquei meu precioso tempo para resgatar. Não consigo pensar em nada que seja mais ofensivo do que isso. O manto de Ainz ondulou ao vento. Aquele mesmo vento soprou por Nigun e companhia. O vento frio soprava da direção de Ainz, mas Nigun afastou apressadamente a ilusão que surgia à sua frente. Sim, essa visão da morte diante dele deve ter sido uma ilusão. Ofensivo? Você é apenas um Magiccaster. O que pode fazer? Embora ele estivesse obviamente assustado, Nigun não mudou seu tom de zombaria. Ele era o comandante de uma das armas secretas da teocracia Slane, a escritura da luz solar. Como ele poderia ter medo do nome de um único homem? Era impossível. Não poderia ser possível. Ainda assim, eu mencionei um acordo mais cedo. Estes são os termos. Você entregará sua vida para mim sem resistência. Em troca, não terá que sofrer. No entanto, se decidir lutar, o pagamento que receberá será morrer em desespero e agonia. Ainz deu um passo à frente. Foi apenas um único passo, mas o corpo de Ainz parecia expandir maciçamente diante de seus olhos. Intimidados por ele, os homens das 6 escrituras, reflexivamente, deram um passo para trás. Vários gritos roucos vieram dos arredores de Nigun. Eram gritos de medo. Sua presença estava cheia de um poder inimaginável. Esta foi a primeira vez que Nigun se deparou com tal poder. Ele podia entender o medo de seus homens. Nigun era um indivíduo poderoso, um veterano de muitas batalhas e havia passado pela morte inúmeras vezes, havia tirado muitas vidas. Ele podia sentir o poder irradiando do misterioso Magiccaster, uma pressão opressora e potente. Deve ter sido muito pior para os seus homens. Que tipo de ser ele era? Qual seria a verdadeira identidade deste Magiccaster? Quem era o homem por baixo da máscara? Mais uma vez, Ainz ignorou o pânico de Nigun e falou friamente. É por isso que não menti e respondi sua pergunta com sinceridade. Pois não faz sentido mentir para aqueles que estão prestes a morrer. Ainz abriu os braços e deu outro passo à frente. Parecia que ele estava prestes a abraçá-los, seus dedos de aparência maligna os lembraram de um monstro saltador. Uma onda de frio correu da ponta dos pés de Nigun até o topo de sua cabeça. Ele havia sentido isso inúmeras vezes em suas lutas ao longo da vida e da morte. Era um sinal de desgraça iminente. Façam os anjos atacarem. Não o deixe chegar perto. A voz de Nigun desafinou um pouco quando ele bradou suas ordens. Soava mais como um grito. Não foi para elevar o espírito de seus homens. Ele estava simplesmente com medo de Ainz ou Algon. 2 Archangel Flames bateram suas asas em resposta ao comando de Nigun, lançando um ataque. Os anjos voaram direto para Ainz, e esfaquearam-no com suas espadas flamejantes. Albedo, que estava de pé atrás dele, deveria ter bloqueado esse ataque.
E assim toda a escritura da luz solar, que estava prevendo esse curso de ação, não podia acreditar em seus olhos. Não foi nada que previram. Pelo contrário, nada aconteceu. De fato, o homem chamado Ains ou Algol não tomou nenhuma ação. Ele simplesmente permitiu que os anjos o perfurassem. Ele não se esquivou, bloqueou, nem conjurou uma magia ou fez sua seguidora interceptar. Nada aconteceu. O espanto se tornou escárnio. Todo aquele mise-en-scène, fingindo ser uma figura poderosa, não passava de um blefe. Não era que Albedo não quisesse bloqueá-los, mas que Albedo não poderia responder a tempo do ataque em alta velocidade dos Archangel Flames. Agora que a verdade veio à tona, eles não pareciam nada de especial. Seus homens respiraram suspiros de alívio. Nigun, que se sentiu muito bobo por ter tanto medo, virou-se para Albedo. Que feio. Pensar que ele tentaria nos assustar com um blefe. De repente, uma pergunta veio à mente dele. Por que o cadáver do dito Ains não caiu? O que estão esperando? Chamem os anjos de volta. Ele não pode cair com aquelas espadas presas nele. Mas já demos a ordem. As vozes confusas de seus subordinados assustaram Nigun e ele olhou para Ains novamente. Os anjos batiam desesperadamente as asas, como borboletas capturadas na teia de uma aranha. Os dois anjos se moveram lentamente para o lado. No entanto, seus movimentos eram muito estranhos. Parecia que alguém os estava afastando. Depois disso, o corpo de Ains, que havia sido bloqueado pelos anjos, apareceu subitamente no espaço entre eles. Eu te disse, não é? Não há como os senhores me derrotarem. Você não deveria prestar atenção aos avisos dos outros. A voz calma se filtrou nos ouvidos de Nigun. Ele não conseguia compreender a visão diante dele. Ele foi esfaqueado no peito e no abdômen, mas Ains ainda estava de pé, como se nada estivesse errado. Impossível. Um dos subordinados murmurou, dando voz às palavras no coração de Nigun. A julgar pelo ângulo das espadas dos anjos, elas tinham que ser feridas fatais. Mesmo assim, Ains não parecia estar com dor alguma. Essa não foi a única coisa chocante. Ains estava segurando cada um dos anjos pela garganta. Os anjos lutaram contra ele, mas Ains não os deixou ir. Impossível. Alguém estava murmurando para si. Anjos invocados da magia tinham corpos criados a partir da mana de seus invocadores, então eles definitivamente não eram leves. Eles pesavam mais do que um homem adulto, e então havia o peso de sua armadura para considerar também. Não havia como eles serem levantados pela garganta tão facilmente. Talvez um guerreiro bem treinado, com um corpo robusto e musculoso, poderia ser capaz de fazê-lo. Mas o homem diante dele, Ains, era um Magiccaster qualquer que deveria ter se concentrado em treinar seu intelecto e poderes arcanos em vez de aperfeiçoar seu físico. Mesmo se ele fosse aprimorado pela magia, não seria capaz de fazer nada se sua força básica fosse baixa. Então, por que isso estava acontecendo? Porque ele parecia completamente imperturbável, mesmo depois de ser empalado. Deve haver algum tipo de truque. Ah, definitivamente. Como alguém poderia ficar bem depois de ser perfurado por uma espada? O pânico e o medo se espalharam pela unidade de forças especiais da teocracia Slane. Eles eram todos veteranos de inúmeras batalhas e haviam experimentado muitos perigos no passado, mas essa era uma visão que eles nunca tinham visto antes. Nem mesmo os anjos que Nigun poderia invocar eram capazes de tal façanha. Os duvidosos murmúrios sobre como ele não parecia estar com dor e falando normalmente se infiltravam nos ouvidos de Nigun. Haitier Physical Nullification, uma habilidade passiva que nega os ataques de armas com baixo atributo ou de monstros que possuem nível baixo. Protege apenas contra ataques de nível até 60, em outras palavras, apenas ataques acima do nível 60 podem me prejudicar. É uma habilidade de tudo ou nada, e pensar que realmente seria ativada aqui. Bem, então, esses anjos estão no caminho. Segurando um anjo em cada mão, Ains bateu os dois no chão.
Houve um estrondo trovejante e a terra tremeu com o impacto, um testemunho da força sobrenatural de Ains. Os anjos morreram instantaneamente, revertendo a incontáveis partículas de luz que desapareciam no ar. Claro, as espadas presas em Ains desapareceram também. Se eu aprender como nomearam esses anjos, posso entender como todos vocês podem usar as magias de Yggdrasil. Mas vamos deixar isso de lado por agora. Quando Ains lentamente se endireitou, ele ainda estava falando sobre coisas que ninguém podia entender. No entanto, isso só intensificou o medo na escritura da luz solar sobre seu poder misterioso. Nigun engoliu em seco. Tudo bem, hora de terminar com esses joguinhos inúteis. Você está satisfeito? Já que parece que você não está disposto a aceitar o acordo, então será a minha vez. Ains abriu as mãos, aquelas mãos que haviam esmagado 2 anjos até a morte. Ele parecia estar mostrando que não havia truques. Sua voz era transmitida com limpidez através do silêncio arrepiante até os ouvidos de todos os presentes. Estão prontos? Será um massacre. Uma súbita rajada de frio perfurou sua espinha, seguida por uma onda de náusea. Nigun, o assassino consolidado que havia presidido muitos massacres, agora sentia algo que nunca havia sentido antes. Ele queria correr. Não tinha como derrotar Ains, batalhar com ele seria muito perigoso. No entanto, Nigun se esforçou para expurgar esse sentimento. Ele havia encurralado sua presa, Gazef, como ele poderia deixar essa chance escapar? Ainda assim, um aviso ressoou das profundezas de sua alma. Nigun gritou sua ordem. Todos os anjos, ataquem! Rápido! Cada um dos Archangel Flames disparou em direção a Ains como balas. Isso será divertido. Albedo, para trás. Nigun podia ouvir a voz fria e calma de alguém que estava sendo atacado por anjos, mas não se importava. Ains estava cercado por tantos anjos que ninguém poderia vê-lo, mas ainda assim sua voz não trazia a menor sugestão de preocupação. Parecia que ele seria empalado por incontáveis lâminas. Não, a magia de Ains entrou em vigor antes disso. Negative Burst. O ar estremeceu. Uma onda de brilho negro irrompeu de Ains, como a imagem negativa de um flash de câmera. Isso durou apenas um instante, mas teve um efeito imediato e óbvio. Impossível. Alguém murmurou aquelas palavras, carregadas pelo vento. Eles não podiam acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Os anjos, mais de 40 deles, foram aniquilados pela onda negra. Seu adversário não havia usado nenhuma dispersão de magia para neutralizar a convocação. Os anjos que foram levados pela onda negra sofreram danos. Em outras palavras, Ains usou uma poderosa magia para eliminar todos os anjos de uma só vez. Nigun não pôde deixar de tremer. Ele lembrou as palavras do mais forte guerreiro do reino, Gazef Stronov. HMPH, seu tolo. Naquele vilarejo, tem um homem que é mais forte que eu. Seu poder é insondável, ele pode enfrentar todos vocês sozinho. Tentar matar os aldeões que ele protege é aceitar a própria morte. A cena diante dele provou a verdade dessas palavras. Nigun apagou essas palavras de sua mente, tentando desesperadamente recuperar a confiança. Nigun sabia que os membros do mais forte grupo de operações especiais, a Escritura Preta, também poderiam eliminar muitos anjos. Em outras palavras, tudo o que ele tinha que fazer era tratar Ains como um oponente no nível deles. Embora ele não pudesse ser tão forte quanto uma integrante da Escritura Preta, Nigun tinha a vantagem numérica do seu lado, então a vitória ainda era possível. No entanto, poderiam aqueles membros da Escritura Preta cuidar de todos esses anjos com apenas uma magia? Nigun sacudiu a cabeça para afastar as dúvidas. Ele não conseguia pensar nessa questão. Se fosse algo plausível de resposta, então ele realmente o faria. Nigun enfiou a mão dentro do casaco e tocou em um item que inflaria sua coragem. Ele acreditava fervorosamente que, enquanto o segurasse, tudo ficaria bem. No entanto, seus subordinados não tinham a mesma fonte de apoio moral que ele. Que droga é isso? É um monstro.
Uma vez que eles perceberam que seus anjos eram inúteis, eles em meio aos lamentos recaíram sobre as magias que eles conheciam e confiavam. Charme Person, Iron Amer of Rigteousines, Old, Fire Rain. Emerald Sarcophagus, Olihai, Shockwave, Confusion, Charge of. Stalagmite Open Wounds Poison Fiero Word of Course. Blindness. Todos os tipos de magias caíram sobre Ainz. No entanto, mesmo quando a tempestade de magia o atacou, Ainz não se moveu. Bem, todas essas são magias familiares. Quem as ensinou a vocês? A teocracia Slane? Outra pessoa? Cada vez mais aparecem coisas que desejo perguntar. Não só ele poderia abater todos os seus anjos convocados em um movimento, suas magias também eram incapazes de prejudicá-lo. Nigun sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Ah! Um dos homens gritou descontroladamente ao ver que sua magia era ineficaz. Em desespero, carregou sua baleadeira e puxou com toda força. Embora Nigun duvidasse da eficácia de tal projétil, visto que até mesmo a espada de um anjo era inútil, não o fez o homem parar. A bala que poderia facilmente quebrar osso acelerou em direção a Ainz. Em seguida um som ressoou. Esse som era como uma explosão. Em um instante. Tudo aconteceu em um instante. Já que estavam em batalha, eles não podiam tirar os olhos do alvo. No entanto, Albedo, que deveria estar atrás, havia se movido de uma maneira misteriosa na frente de Ainz para defendê-lo. A fonte da aparente explosão foi porque ela havia chutado violentamente o chão para chegar onde estava. Com uma velocidade que o olho nem podia ver, Albedo manejou seu bardiche, traçando no ar uma bela curva da luz verde pestilenta. Depois disso, o homem com a baleadeira caiu lentamente no chão. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Foram eles que lançaram o ataque, mas o resultado foi completamente oposto. Um deles havia caído. Um dos homens foi inspecionar seu companheiro morto e gritou: "Cabeça, a cabeça dele foi esmagada." "Que? Esmagada? Não me diga que é a bala que ele atirou. Porque ele foi morto por seu próprio projétil." Só então, o vento trouxe uma voz para os ouvidos intrigados de Nigun. "Minhas desculpas, parece que minha subordinada usou uma combinação das habilidades Missile Parry e Counter Arrow Skills para devolver o projétil ao seu homem. Eu acredito que tenham algum tipo de magia que defenda contra ataques à distância. Isso significa que o ataque teria sido mais forte que a defesa, não? Não vale a pena entrar em pânico." Após sua explicação, Ainz não prestou atenção em Nigun, e virou-se para Albedo. "Albedo, você deve saber que armas de longo alcance como essa não podem me prejudicar." Não havia necessidade de. "Por favor, espere, Ainz-sama. Qualquer um que deseje lutar com um ser supremo deve ter um certo grau de força. Uma bala como esta não foi mais do que um insulto à sua presença." Então, isso significa que Nigun e seus lacaios não passam no teste, então? GRH. Principality Observation. Pegue ele. Em resposta às ordens de Nigun, o anjo que estava de pé até agora de repente abriu as asas e as bateu, impulsionando-se para a frente. Principado da Observação. Principality Observation era um anjo em armadura de corpo inteiro. Segurava uma massa em uma mão e um escudo redondo na outra. Uma roupa que parecia uma saia longa cobria as pernas. Principality Observation era mais forte que os Archangel Flames, mas não tinha sido implantado na batalha até agora por causa de sua habilidade especial. De acordo com seu nome, o Principality Observation tinha a capacidade de elevar a defesa de todos os seus aliados. No entanto, essa habilidade perdia o efeito uma vez que o anjo se movesse, então a decisão sábia seria ordenar que o Principality Observation se mantivesse imóvel. O fato de que Nigun ordenou que atacasse era um sinal de que ele estava desesperado. Ele tinha que se agarrar a qualquer coisa que pudesse dar esperança, mesmo que fosse apenas uma ilusão passageira. "Volte, Albedo." Como ordenado, o anjo parou na frente de Ainz e levantou sua massa brilhante. Ainz, indiferente, estendeu a mão esquerda para interceptar o ataque.
Não seria surpreendente que o impacto quebrasse ossos, mas a mão de Ainz estava bem. E ele casualmente segurou os outros ataques subsequentes. Decepcionante, acho que é a minha vez agora. Hell Flame. Uma pequena chama bruxuleante emergiu de um dos dedos da mão direita de Ainz. Parecia tão fraca que qualquer um poderia apagar com um sopro se quisesse. E então ela tocou o corpo do Principality Observation e pareceu terrivelmente risível se comparada ao corpo resplandecente do anjo. Mas então, o Principality Observation foi consumido por um fogo negro, tão intenso que até Nigun, a uma boa distância, podia sentir o calor. Ele mal conseguia manter os olhos abertos. O corpo do anjo derreteu e desapareceu em meio às chamas negras abrasadoras do céu, sem a menor chance de resistir. As chamas que devoraram o anjo desapareceram com seu alvo. Nenhum vestígio foi deixado para trás. A cena anterior, a do ataque do anjo e a conflagração negra, pareciam que tinham sido ilusões, como se nunca tivessem acontecido. Como algo assim pode acontecer? Em um ataque. Impossível! Nigun gritou em meio à sua confusão. Ele nem sabia que estava gritando. Ele estava simplesmente convertendo seus pensamentos em palavras. Ele nem mesmo sentia que gritava. O Principality Observation era um anjo de alto nível cuja força ofensiva e defensiva estava na proporção de 3/7. Ele ostentava a mais forte defesa de todos os outros anjos de seu nível. Além disso, o talento de nascença de Nigun, aprimorar monstro conjurado, poderia melhorar os atributos de qualquer monstro que Nigun conjurasse. Como resultado, havia poucas pessoas que poderiam derrotar um Principality Observation convocado por Nigun. Nigun nunca tinha visto alguém derrotá-lo com apenas uma magia. Mesmo a escritura preta, cujo poder dos membros pressionava contra os limites da humanidade, não poderia fazê-lo. Em outras palavras, o poder de Ainz ou Algol excedeu o da humanidade. Não pode ser. É impossível. Ninguém pode derrotar um anjo de alto nível com apenas uma magia. Que tipo de homem você é? Responda Ainz ou Algol. É impossível que ninguém tenha ouvido falar de você antes. Qual é o seu nome verdadeiro? Não restava nenhum traço de calma em Nigun, apenas seu grito selvagem, na esperança de negar a realidade. Ainz abriu as mãos mais uma vez. Sob a luz do sol poente, parecia que estavam encharcados de sangue. Por que acha que isso é impossível? Isso não é apenas o resultado de sua ignorância? Ou quer dizer que isso é tudo o que você sabe do mundo? Só há uma coisa que posso fazer para responder sua pergunta. O silêncio reinou no ar enquanto esperavam a resposta. A voz de Ainz era tão clara quanto um sino. Meu nome é Ainz ou Algol. Isso definitivamente não é um pseudônimo. Diante da arrogância de Ainz, Nigun não conseguiu refutar o que estava ouvindo. Era algo que ele não entendia de um homem que ele não conhecia. Essa era a situação em que ele estava. Nigun estava ofegante e começou a ficar irritado. O som da grama farfalhando ao vento também era irritante. Seu batimento cardíaco soava especialmente alto. Ele estava respirando pesadamente, como se estivesse correndo há muito tempo. Palavras de aviso começaram a aparecer em sua cabeça. No entanto, a visão de Ainz sendo perfurado com espadas, bem como o massacre de anjos com apenas uma magia, estavam dizendo a Nigun algo mais. Isso é um monstro além das minhas imaginações mais loucas. Eu nunca poderia esperar derrotá-lo. Capitão, o que devemos fazer? Descubra você mesmo. Eu não sou sua mãe. Nigun só conseguiu se acalmar depois que não conseguia mais ver o rosto do homem que ele estava gritando. Perder a calma diante de um monstro desconhecido como esse era uma coisa muito ruim. O sol estava abaixando lentamente na linha do horizonte e a escuridão ameaçava engolir o mundo. Parecia que a própria morte estava abrindo sua boca para devorar tudo. Nigun, na tentativa de controlar seu medo, deu uma ordem. Me proteja. Me proteja se vocês quiserem viver. Nigun trouxe o cristal para fora em sua mão trêmula.
Seus subordinados, geralmente enérgicos e ágeis, foram acorrentados pelo medo e seus movimentos estavam lentos. Mesmo esses homens destemidos hesitariam quando ordenados a se tornarem um escudo diante de um monstro como aquele. No entanto, independentemente do custo, ele tinha que fazer com que comprassem algum tempo para ele. A magia selada dentro do cristal poderia invocar o anjo mais poderoso conhecido pelo homem. Era um anjo que destruiu sozinho um deus demônio que assolou o mundo 200 anos atrás. Era um anjo da mais alta ordem, que poderia facilmente destruir uma cidade. Lançar uma magia para invocar aquele anjo novamente exigia uma quantia incalculável de dinheiro e força de trabalho, mas Ainz ou Algon, esse ser misterioso, era digno de ser eliminado por seu poder. Mais importante, seria pior se o cristal fosse tomado antes que ele pudesse ativar a magia. Foi isso que Nigun disse a si mesmo. Ele escondeu seu medo de tornar-se um pedaço de carne inerte como seu subordinado. Eu vou convocar um anjo da mais alta ordem, apresse-se e compre-me algum tempo. Uma vez que perceberam a verdade, seus subordinados se moveram rapidamente. Ainz, que estava de frente para eles, deveria ter notado as chamas de esperança se atiçarem. No entanto, ele não fez nenhum movimento, em vez disso, estava balbuciando sobre algum absurdo para si mesmo. Será que é magia selada em cristal, dado a seu brilho, deveria ser algo que pode selar qualquer coisa, exceto uma magia de superaba. Então eles têm um item de Yggdrasil também, se esse é o caso, que tipo de anjo eles podem invocar? A classe Serap? Albedo, proteja-me com sua habilidade. Embora eu não ache que eles possam trazer um serafim empírico, se eles conseguirem convocar um serafim empírico nós teremos que combatê-lo seriamente. Ou ainda, será um monstro único neste mundo? Enquanto Ainz se mantinha firme, Nigun quebrou ritualmente o cristal em sua mão, e uma radiância brilhante se espalhou. Um sol oculto parecia ter acendido sobre a planície, deixando a grama com um branco ofuscante. Uma fragrância maçante se filtrava no nariz de todos. O lendário anjo desceu sobre a terra, e Nigun regozijou. Autoridade soberana. Contemplem a face do glorioso, do mais aclamado anjo. Dominion Authority. Era uma massa de muitas asas brilhantes, e entre elas havia um par de braços que seguravam um cetro, simbolizando a autoridade real, mas nem a cabeça nem as pernas eram visíveis. Embora parecesse bastante perturbador, qualquer um poderia dizer que isso era um ser sagrado. No momento em que apareceu, o ar ao redor ficou claro e brilhante. O advento desta suprema encarnação de bondade atraiu gritos selvagens de todos que a viram. O sangue dos homens de Nigun fervia de excitação. Agora, eles poderiam matar Ainz ou Algon. Desta vez, ele que seria o único a ter medo. Ele aprenderia sua tolice diante do poder dos deuses. Diante de seu júbilo, Ainz mal conseguiu dizer uma frase. Isso é isso? Isso é que é levar as coisas a sério para você? Este é o seu as na manga, que estava planejando usar em mim? Ao ver o choque de Ainz, Nigun, que ficara extremamente desconfortável, soltou um suspiro de alívio. De fato, seu coração estava cheio de alegria quando ele respondeu. Certamente. Seu medo é apenas natural. Afinal, é assim que um anjo da mais alta ordem se parece. Usá-lo aqui parecia ser um desperdício, mas determinei que você é digno disso. Isso é realmente. Ainz levantou a mão lentamente e cobriu o rosto. Para Nigun, pareceu um gesto de desespero. Ainz ou Algon. A verdade é que você merece respeito por me forçar a convocar este mais exaltado dos anjos. Tenha orgulho de sua força temível, Magic Caster. Nigun assentiu profundamente e continuou. Se dependesse de mim, gostaria de trazê-lo para o nosso rebanho. Já que você é realmente muito poderoso, no entanto, não estou autorizado a fazê-lo nesta missão. No mínimo, eu me lembrarei de você, o Magic Caster que me fez decidir convocar este poderoso anjo. No entanto, a resposta ao elogio de Nigun foi uma voz fria. Realmente, isso é muito ridículo. O quê? Nigun não tinha ideia do que Ainz estava dizendo.
Para Nigun, Ainz era pouco mais que um sacrifício para a mais alta ordem de anjo, algo que a humanidade não poderia derrotar. No entanto, sua atitude parecia relaxada demais para isso. Eu não posso acreditar que eu estava em guarda por uma brincadeira de uma criança. Minhas desculpas, Albedo. Eu fiz você usar sua habilidade para nada. Por favor, não diga isso, Ainz-sama. Não sabíamos que tipo de monstro eles poderiam ter invocado, por isso foi prudente para reduzir as chances de ferimentos. Eu sei. Mas. Não, você tem razão. É só que eu não esperava fosse apenas isso. Foi bastante inesperado. A mente de Nigun não conseguia acompanhar suas brincadeiras paternalistas. Como você pode agir assim na frente do anjo da mais alta ordem? Nigun gritou. Ele não podia acreditar que Ainz e Albedo estavam conversando sem pressa e ignorando completamente o aclamado Dominion Authority. Sua atitude calma de superioridade absoluta fez desaparecer a alegria crescente no coração de Nigun. Em seu lugar estava o pânico e o desconforto. Será que Ainz ou Algol é mais poderoso que o mais poderoso dos anjos? Não. Impossível. Não pode ser. Ninguém pode ser mais poderoso que o mais poderoso dos anjos. Este é um ser que pode derrotar um deus-demônio. Em face de um inimigo que a humanidade não pode vencer, é um blefe. Deve ser um blefe. Parece que Nigun não conseguia mais controlar suas emoções. Ele não queria reconhecer isso. Ele não podia acreditar que um homem pudesse derrotar um Dominion Authority, pois não seria apenas inimigo da teocracia Slane, mas de qualquer outra coisa que entrasse no seu caminho. Use o Holy Smith. Era uma magia do 7º nível para mais, um reino que a humanidade não poderia alcançar. Mesmo os rituais de larga escala da teocracia Slane não conseguiriam lançá-la, mas este mais exaltado dos anjos, Dominion Authority, poderia fazê-lo por si mesmo. Foi por isso que foi classificado entre os mais altos de todos os anjos. Então o Holy Smith que Nigun ordenou era algo muito poderoso. Está certo, isso mesmo. Apresse-se e faça sua jogada. Eu não farei nada. Isso deve satisfazê-lo, não é mesmo? No entanto, a atitude descontraída de Ainz era como um pedestre permitindo que outra pessoa passasse por ele. Sua atitude casual encheu Nigun de temor. Este anjo da mais alta ordem derrotou os deuses demônios das lendas. Seu poder onipotente era suficiente para qualificá-lo como o ser mais poderoso do continente. Era um ser invencível. No entanto, se alguém pudesse derrotá-lo, se o Magic Caster diante dele pudesse fazê-lo, significaria que essa pessoa misteriosa era um ser muito mais forte do que um deus-demônio. Tal pessoa não poderia existir. Em resposta ao desejo de seu invocador de usar seu ataque mais poderoso, Dominion Authority destruiu o seu cetro. Os fragmentos ergueram-se no ar e lentamente orbitaram seu corpo. Entendo. Portanto, esta é uma habilidade especial de uso único por convocação, permite aumentar seu poder mágico. Parece que este Dominion é o mesmo de Yggdrasil. Holy Smith. A magia foi lançada, e um pilar de luz atravessou o céu. Com um som alto, uma cascata aparentemente interminável de brilho azul-branco inundou os céus, submergindo Ainz, que simplesmente levantou um braço para proteger os olhos. A magia de 7º nível, um patamar que a humanidade não poderia esperar alcançar. Esse poder sagrado aniquilaria todos os seres malignos e até mesmo entidades boas teriam o mesmo destino. A dúvida era somente se eles seriam reduzidos a átomos invisíveis, ou se restariam restos mortais. Este era o incrível poder da magia que excedia o reino da humanidade. Não, seria estranho se não fosse esse o caso. No entanto, ele ainda estava lá. Ainz ou Algol, o monstro, não foi transformado em cinzas brilhantes, esmagado no chão, ou triturado como carne moída, mas ele ainda estava de pé indiferentemente, e até mesmo rindo. Como esperado da magia que tem efeito extra sobre aqueles do alinhamento maligno, então o dano que senti foi dor, é isso? Entendi.
Ainda assim, apesar de sentir dor, minha mente está limpa e minhas capacidades físicas não foram afetadas. O pilar de luz desapareceu. Não teve nenhum efeito. Maravilhoso, concluí outro experimento. Sua voz soava indiferente. Não, seria mais correto dizer que ele estava satisfeito. Nigun e companhia pensaram dessa maneira, e os sorrisos em seus rostos congelaram. No entanto, uma pessoa estava cheia de raiva. Esses seus insetos insolentes. O grito de Albedo rasgou no ar. Insetos. Formas de vida inferiores. Como ousam fazer tal coisa com meu amado senhor, Ain-sama? Pedaços de lixo, como vocês ousam causar dor ao homem que eu amo, meu mestre, Ain-sama? Não pense que eu vou permitir que você morra tão facilmente. Farei provarem o maior sofrimento que este mundo tem a oferecer até que vocês enlouqueçam de agonia. Eu vou derreter seus membros com ácido, triturarei suas genitálias e farei com que as engulam como carne moída. Então vou curá-los e fazer de novo. Ah! Eu te odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio todos vocês tanto que meu coração vai explodir. Seus braços, arranhando sua cabeça e embainhada em armadura preta, estavam se contorcendo. Parecia que o mundo estava distorcendo, com ela no centro. Uma onda de malícia torturante e desafiadora os varreu como um furacão. Algo parecia estar se contorcendo sob aquela armadura negra, como se houvesse uma criatura enorme que estava prestes a romper as placas e se revelar. Nigun sabia que isso estava acontecendo, mas não havia nada que ele pudesse fazer além de ficar lá e assistir ao surgimento de um monstro que mancharia o mundo. Apenas uma pessoa neste mundo poderia controlá-la. Ainz levantou a mão e disse baixinho: já é o bastante, Albedo. Essas palavras foram suficientes para impedir Albedo de continuar. Mas Ain-sama, essas formas de vida inferiores. Tudo bem, Albedo, tudo foi de acordo com minhas previsões, menos a fraqueza desses anjos. O que mais há para se irritar? Quando Albedo ouviu isso, ela levou a mão ao peito e fez uma reverência. Como esperado de Ain-sama, sua percepção é realmente apropriada para o título insondável. Estou admirada. Não é nada disso. A verdade é que eu estou muito feliz que você tenha se preocupado e tomado minhas dores ao bradar furiosamente sua ira. No entanto, o seu sorriso a deixa muito mais charmosa, é muito mais preferível. Gufu. Charmosa. Ah, obrigada, Ain-sama. Continuando, sinto muito que você tenha esperado por tanto tempo. Nigun, que ficou chocado com a tranquilidade que fora abordado, finalmente conseguiu recuperar o suficiente de seus sentidos para gritar. Eu conheço suas verdadeiras identidades. Deuses demônios. Vocês devem ser os deuses demônios. Havia poucos seres inteligentes que Nigun conhecia, que poderiam se equiparar aos anjos do mais alto nível. Os 6 deuses que Nigun acreditava. Os reis das poderosas raças dracônicas, os Dragon Lords. O monstro lendário que poderia destruir um país inteiro, Landfall. E por fim, os deuses demônios. Ele tinha ouvido que os 13 heróis haviam derrotado ou selado os deuses demônios. A julgar por aquela onda maléfica agora há pouco, deve ter sido um deus demônio prestes a quebrar seu selo. Enquanto isso, Nigun tinha a fraca esperança de que, se fossem deuses demônios, então o Dominion Authority poderia ainda ter uma chance de vencer. Mais uma vez. Use Oli Smith. Ainz disse que a magia doeu. Isso logicamente indicava que havia como feri-lo. O que por sua vez, poderia significar que já estava com dificuldade de ficar em pé. Inúmeros raios de esperança surgiram na mente de Nigun. Sem eles, ele enlouqueceria. No entanto, Ainz não permitiria um segundo ataque. Então é a minha vez. Sintam o desespero Black Hole. Um pequeno ponto apareceu no corpo brilhante do Dominion Authority. Lentamente se alargou em um vazio negro e rotundo. O buraco negro engoliu tudo. Foi tão decepcionante que os fez olhar estupefatos em silêncio. Era digno de graça. Mas eles não podiam ver nenhuma.
Enquanto o esplendor do Dominion Authority desaparecia, a luz se esvaiu do ambiente. Havia apenas o som do vento soprando pelas planícies. E então um grito rouco quebrou o silêncio. Quem são vocês? Nigum perguntou a esses seres insondáveis novamente. Eu nunca ouvi o nome de um Magiccaster chamado Ainz ou Algon antes. Não pode haver alguém que possa destruir o anjo mais bem classificado de uma só vez. Alguém assim não deveria existir. Nigum balançou sem ânimo a cabeça. Você está muito além de um deus demônio, isso é inacreditável. Quem exatamente você é? Como eu disse, sou Ainz ou Algon. No passado, não havia ninguém que não tremesse diante desse nome. Bem, acho que passamos tempo suficiente em conversa fiada. Continuar isso seria inútil. Além disso, só para não desperdiçarmos o tempo um do outro, há um efeito anti-teletransporte ao meu redor e meus subordinados os esperando em uma emboscada. Vocês não têm para onde correr. O sol se pôs completamente e a escuridão engoliu a terra. Nigum sabia que este era o fim. Esta era uma realidade inexpugnável. Assim como seus subordinados que caíram em desespero um após o outro. Rachaduras apareceram no céu, como a quebra de uma janela. Elas desapareceram em um instante, e o cenário voltou ao normal. Quando a confusão tomou conta de Nigum, Ainz respondeu. Que patético. Sabe, você deveria me agradecer. Parece que alguém estava usando magia de adivinhação para ficar de olho em você, mas como eu estava no alcance efetivo da magia, minha barreira ofensiva anti-scrying foi ativada e você não foi observado. Francamente, se tivesse notado antes, teria mostrado a eles uma magia de ataque de nível mais alto. Essas palavras encheram os olhos de Nigum com realização. A teocracia Slane provavelmente estava o espionando. Uma explosão grande com o Explosion pode não ser suficiente para ensiná-los a se comportar. Bem, as coisas são assim, o tempo de brincadeira acabou. Uma onda de frio percorreu Nigum enquanto ele captava o significado oculto daquelas palavras. Ele, que sempre foi o opressor, agora se tornaria um dos oprimidos. Ele estava cheio de um medo incomparável. O medo de que ele, que havia levado incontáveis vidas no passado, retornara para levar sua própria vida. Seus subordinados viram sua expressão aterrorizada e também se assustaram. Ele estava à beira das lágrimas. Ele queria se ajoelhar e implorar por sua vida, mas Ainz não parecia um homem compassivo. Assim, Nigum lutou contra o desejo de chorar, tentando o seu melhor para procurar uma maneira de sobreviver. Mas não importava como pensasse, ele não conseguia pensar em nenhuma maneira de obter ajuda de outrem. Portanto, sua única esperança era se jogar à mercê de Ainz ou Algon. E espere um pouco. Ainz ou Algon dono, não, Sama. Por favor espere, eu quero fazer um acordo com o Senhor. Eu garanto que o Senhor não ficará desapontado. Contanto que o Senhor me poupe, eu lhe darei qualquer quantia de dinheiro que desejar. Com o canto dos olhos, ele podia ver seus subordinados chocados, mas eles não eram mais relevantes para ele. A coisa que importava agora era sua própria vida. Todo o resto era de importância secundária. Além disso, ele podia encontrar mais subordinados, mas o seu próprio eu era insubstituível. Ignorando as incontáveis vozes raivosas de seus homens, Nigum continuou. Deve ser difícil satisfazer os gostos de um grande Magiccaster como o senhor, mas eu definitivamente prepararei dinheiro suficiente para lhe agradar. Eu tenho uma posição de poder no meu país, então eles definitivamente vão pagar qualquer preço para me resgatar. Claro, se deseja mais alguma coisa, eu farei o meu melhor para satisfazer seus desejos. Então eu te imploro. Por favor, poupe minha vida. Nigum ofegou quando terminou seu monólogo. E então, o que o senhor me diz? Ainz ou Algon Sama? Uma voz delicada e gentil de mulher respondeu ao apelo desesperado de Nigum. Você já não rejeitou a oferta compassiva do Supremo, Ainz Sama? Sim, mas... eu sei o que está pensando. Se eu aceitar aquele acordo, eu não serei morto, eu quero viver. Não é isso?
A cabeça em elmo preto balançou, como se estivesse cansada de falar. Previsível, você parece ter a ideia errada. A Insama é quem detém o poder da vida e da morte em Nazarick e já declarou sua vontade. Formas de vida inferiores como vocês, humanos, deveriam abaixar suas cabeças e aguardar com gratidão até que suas vidas sejam reivindicadas. As palavras fortes de Albedo foram apoiadas por uma determinação inflexível. Ela está louca. Essa mulher é louca. Nigun, que percebeu isso, olhou esperançoso para Ains. Ains estava ouvindo-os em silêncio. Quando ele percebeu que Nigun estava esperando por sua decisão, ele balançou a cabeça em concordância e disse: de fato, é como ela diz. Afinal, cesse suas lutas sem sentido e caia em silêncio. Como um ato final de misericórdia, vou matá-lo e livrá-lo de seu sofrimento.